Olá, meus amores, bem-vindos à leitura intuitiva com o tarô. Então, antes de começar, eu quero pedir que você se conecte com a sua intuição. Não escolha pela lógica, observe essas duas opções, sinta qual delas chama mais a sua atenção e permita que a sua percepção guie a sua escolha. Opção número 1, cristal vermelho. Opção número 2, cristal amarelo, tá? Talvez você tenha chegado até aqui em um momento da sua vida em que muitas coisas parecem confusas. Talvez exista uma situação na sua vida que você deseja muito resolver. Algo que parece parado, algo que você espera, algo que ainda não chegou. Então, vamos ver o que vem aqui, tá? Eu sei que existem fases que parece que tá tudo bagunçado, como se várias áreas da vida estivessem pedindo atenção ao mesmo tempo, emoções, relacionamentos, trabalho, dinheiro, planos para o futuro, tudo acontecendo junto, e por alguns momentos você pode até sentir que não consegue organizar tudo dentro de si. Mas a gente vai ver aqui o que você precisa saber. Então, se você está vivendo uma fase de incerteza, não abandone aquilo que ainda faz sentido para o teu coração. Não permita que momentos difíceis façam você esquecer quem você é e o que você quer e o que você sonha. Então, agora observe as duas opções diante de você. Escolha com a sua intuição e vamos começar. Se desejar, pode escolher as duas. E se você deseja uma leitura individual, somente com a sua energia, sem a interferência da coletividade, entre em contato através da descrição desse vídeo. Vamos começar? Vamos começar com o montinho número 1. Pedra vermelha. Vamos abrir aqui as cartas para você. Vamos ver quais cartas do tarô vão surgir para você. Já deixou o like? Deixa aí o like esperto, muito importante, tá? Tem aqui o eremita. As de copas. A libertação. O 5 de copas. Rainha de ouros. As de paus. O 10 de paus. O 4 de paus. Bom, meus amores, se você escolheu essa opção, a primeira mensagem fala sobre despertar. Existe uma energia de alguém que passou por muita coisa, né? Que precisou amadurecer através de experiências difíceis e que talvez tenha carregado muitas dores, né? Muitas decepções. Eu vejo aqui decepções, eu vejo uma carga muito pesada, né? Vejo você sempre tendo que dar conta de afazeres, né? De responsabilidades, de trabalho. Você sempre teve uma carga muito difícil, né? Sempre assim, aquela pessoa que tenta ou que teve que resolver tudo sozinha, né? Aquela pessoa que escuta todo mundo, que ajuda todo mundo, que tenta manter tudo funcionando, mas às vezes esquece de olhar para dentro e se perguntar: e eu? Quem está cuidando de mim? Quem está me dando o que eu necessito, né? Então, essa leitura aqui mostra uma necessidade de recuperar o equilíbrio. Você absorve muito do ambiente ao seu redor, tá? E algumas pessoas
conseguem entrar em um lugar e simplesmente seguir as suas vidas, mas você talvez perceba mudanças de energia nos ambientes, né? Você não simplesmente entra num lugar e sai, você entra naquele lugar, sente a energia e muitas vezes leva a energia com você. Então perceba, eu vejo que você percebe quando alguém não está bem, você sente quando algo não está certo, e essa sensibilidade pode ser uma grande força, uma grande potência, mas também exige cuidado. Cuidado para você não ser como uma esponja que absorve tudo indiscriminadamente. Nem tudo que chega até você precisa permanecer em você. Existem emoções, problemas, preocupações que pertencem aos outros e que você não precisa carregar como se fossem seus. A mensagem aqui é sobre aprender a separar o que é seu e o que não é. Não significa que você vai ser insensível, que você vai ser indiferente aos problemas dos outros. Você nem consegue ser, né? Porque você se importa muito, você sente muito no seu coração, você tem muita empatia, né? Então, saiba que existe algo maior sendo preparado para você. Essa leitura mostra uma fase em que você vai poder assumir uma nova posição na sua vida. Pode ser uma responsabilidade maior, uma oportunidade melhor, um projeto mais lucrativo ou até mesmo uma mudança na sua rotina. Mas antes dessa nova fase chegar completamente, existe uma preparação interna que precisa ser feita. Você precisa fortalecer a sua confiança, porque uma das maiores dificuldades que aparece aqui em você é a questão da dúvida. Às vezes você sabe o que quer, você sente dentro de você que existe um caminho, mas você começa a se questionar se você é capaz, se você merece, se você vai conseguir. E essa insegurança acaba atrasando movimentos que poderiam acontecer com mais facilidade. Pare de se diminuir. Em você existe potencial, existe capacidade, existe um poder que ainda não foi totalmente acessado, mas que você pode e deve acessar. Eu vejo aqui algo relacionado a uma pessoa ou uma circunstância que vai trazer uma mudança importantíssima. Pode ser uma conversa, uma atitude, uma decisão que modifica tudo. Mas tem um conselho: não tente forçar aquilo que precisa acontecer naturalmente. Algumas coisas chegam quando a gente deixa espaço para que elas cheguem, para que elas apareçam. Muitas vezes a ansiedade faz a gente querer controlar cada detalhe, mas algumas coisas precisam de tempo para amadurecer. Continue fazendo a sua parte, continue caminhando, porque existe uma energia de construção. E coisas que pareciam perdidas vão encontrar um novo caminho para chegar até você. Eu vejo aqui uma energia de afastamentos, tá? Afastamentos de situações mal resolvidas e de sentimentos que talvez não tenham sido completamente expressados, demonstrados, tá? Existe aqui alguém que está pensando em aproximação ou tentando encontrar uma forma de voltar a conversar com você, de retornar para a tua vida, tá? É uma energia de alguém que tem muito orgulho, que tem muita dificuldade de admitir os erros, que tem muito receio de dar o primeiro passo. E essa pessoa pode até parecer indiferente por fora, mas existe muito sentimento sendo processado internamente. Para alguns,
isso representa uma pessoa do passado. Para outros pode ser alguém presente na sua vida, mas que precisa mudar a forma de agir, para que a conexão entre vocês possa evoluir. E a mensagem aqui é para você não se prender apenas ao que foi dito ou o que aconteceu no momento da dificuldade, no momento da dor, no momento do desentendimento. É importante você observar as mudanças, porque vai ter mudança na atitude. Muitas vezes, uma pessoa percebe o valor de algo quando sente a possibilidade de perder, né? E eu vejo aqui que essa pessoa vai sentir muito medo de perder você, tá? E tem uma energia aqui de uma conversa chegando, uma conversa que pode trazer esclarecimento, uma oportunidade de colocar sentimento para fora e até mesmo de resolver coisas que ficaram pendentes e mal resolvidas. Mas existe um ponto muito importante: a sua posição vai mudar. Você não vai estar no mesmo lugar emocional de antes, porque você passou por experiências que fizeram você enxergar as coisas de uma outra forma. Então, se alguém voltar, se alguém procurar você, ou se uma situação antiga retornar, a pergunta não é se essa pessoa quer voltar, a pergunta é: isso combina com você? Isso combina com quem você se tornou hoje? Porque você está entrando em uma fase de mais consciência sobre aquilo que você aceita e aquilo que você não aceita mais, tá? Existe uma energia muito forte de movimento profissional, tá? Eu vejo aqui projetos e uma habilidade sua que começa a ser valorizada. Existe algo dentro de você que talvez ainda não tenha recebido a atenção que merece. Pode ser um talento, uma capacidade, uma área que você sempre teve vontade de desenvolver, mas que por algum motivo você deixou em segundo plano, você deixou para depois, ou você não deu importância, talvez você nem percebeu que tinha esse potencial dentro de você. Então, a mensagem aqui é para você não abandonar aquilo que você pode usar para construir uma nova fase. Existe aqui crescimento, principalmente se houver dedicação, tá? Você pode começar a crescer pequeno, mas com o tempo vai crescer muito. O importante é movimentar essa energia, tá? Eu vejo aqui que você vai construir algo que vai impressionar muitas pessoas, tá? As pessoas vão ficar impressionadas, admiradas com isso que você vai construir, com isso que você vai fazer, tá? Eu vejo aqui que talvez você tenha passado por momentos na sua vida em que você sentiu que as pessoas não viam o seu esforço, mas existe uma mudança nessa energia. Você vai começar a ser mais reconhecido pelo seu valor, tá? E existe aqui algo que você deseja e que vai se encaminhar na sua direção, tá? Uma decisão que traz responsabilidade. Às vezes você quer uma mudança, mas quando ela chega, você percebe que você precisa deixar algo para trás, tá? E às vezes é difícil, né? Deixar algo para trás para agregar algo novo. Então, observe o que está chegando, veja o valor, né? A importância dessa coisa nova, tá? E aí você vai perceber que você vai ter muito mais confiança, alegria e vontade de viver novos momentos, tá? Na área financeira existe uma mensagem de recuperação. Talvez você tenha passado por uma fase de muita preocupação financeira, até mesmo de limitações financeiras, com aquela sensação de que o dinheiro não fluía como deveria, mas essa energia vai se reorganizar. Não significa que tudo vai acontecer de um dia para o outro, não, mas existe uma melhora acontecendo através de novas ideias, de escolhas mais conscientes, de cuidado na forma como você administra aquilo que chega até as tuas mãos. Então é importante você valorizar
as pequenas conquistas, porque a prosperidade também nasce da capacidade de reconhecer o que está sendo construído e o potencial das coisas, tá? E tem uma mensagem muito importante, tá? Importantíssima sobre o seu emocional. Eu vejo aqui que você pode ter ficado muito tempo fechado depois de algumas decepções. Talvez antes você fosse uma pessoa mais aberta, mais expansiva, mais espontânea, que talvez você tinha mais confiança nas pessoas e algumas situações fizeram você criar uma proteção, uma casca, né? E essa proteção até te ajudou, tá? Te ajudou em determinados momentos, mas agora ela está começando a impedir que coisas boas cheguem até você. Não deixe que as experiências ruins eliminem a sua chance de receber amor, alegria e novas experiências. Você não precisa voltar no passado e repetir as mesmas experiências, até porque hoje você já é uma pessoa mais forte, mais consciente, mas você precisa se permitir viver, tá? O tarô diz que existe uma nova fase se aproximando, mas que ela pede que você pare de duvidar tanto de si mesmo. Você não precisa ter todas as respostas na sua mão agora, mas você precisa continuar caminhando, se desenvolvendo, acreditando, tendo fé e principalmente continuar sonhando, porque aquilo que está no seu destino vai encontrar o caminho até você. Não abandone os seus sonhos só porque o caminho está difícil ou porque a espera está demorada, porque algumas vitórias, elas chegam depois de um tempo, depois de um período, depois de uma espera, mas elas chegam. E elas chegam quando você entende por que você precisou passar por tudo aquilo antes, tá? Então, meus amores, essa é a sua leitura. Receba e agradeça a poderosa energia divina na tua vida, a energia que vai te abençoar, que vai abrir os teus caminhos, que vai te proteger e trazer muita felicidade. Gratidão ao montinho número 1. Vamos começar então o montinho número 2. Já deixou o seu joinha? Curte aí para não esquecer e vamos começar aqui com a pedra amarela, pedra calcita mel, e o tarô número 2, tá, gente? Você pode usar esse segundo montinho aqui para complementar o primeiro, ou então você pode dedicar ele para a vida de alguém, né? Pensa numa pessoa, pensa na vida dela e vai adaptando aí, encaixando naquilo que você sente que ressoa. Vamos ver quais são as cartas que saem aqui. Olha só, 3 de ouros. 7 de paus, rainha de copas, rei de ouros, julgamento, torre, 10 de espadas e eremita. Bom, se você escolheu aqui esta opção, a mensagem que aparece aqui é muito sobre resistência, esforço e superação. Eu vejo aqui que você vem tentando algo há bastante tempo, como se em alguns momentos você estivesse fazendo tudo que você podia, dando o seu esforço máximo, e mesmo assim as coisas parecem caminhar mais devagar do que o esperado, né? Talvez você tenha sentido que precisou lutar mais do que outras pessoas para conquistar determinadas coisas, né? Você viu pessoas ali próximas a você conquistando de forma muito fácil aquilo que você sangrou, aquilo que você se esforçou, aquilo que doeu tanto em você e você não chegou nem perto de conseguir conquistar a mesma coisa, né? É como se você estivesse sempre precisando provar o seu valor, mostrar sua capacidade
enfrentar obstáculos antes de conseguir o que deseja, né? Mas a mensagem aqui é que essa fase está chegando ao fim. O que hoje parece uma batalha constante não vai permanecer dessa forma para sempre. Existe uma mudança energética acontecendo. Você vai entrar em uma fase em que você vai perceber que nem tudo precisa ser conquistado através do sofrimento e da dor. Muitas coisas vão chegar através da abertura, da confiança, da permissão para receber. Às vezes você se acostuma tanto a lutar que você esquece como é simples permitir que algo bom aconteça. Então, essa leitura mostra também uma limpeza de situações antigas. Pode existir algo que você carrega há muito tempo, uma mágoa, uma lembrança, uma decepção, aquela sensação de ter passado por uma injustiça. Sabe quando alguém cometeu uma injustiça com você, que você não merecia ser maltratado, não merecia ser difamado, não merecia ser caluniado, tá? Então essa situação do passado ainda está influenciando a forma como você olha para determinadas pessoas e oportunidades, mas existe uma energia de libertação, como se você finalmente começasse assim a respirar fundo e soltar essa dor, tá? Essa dor, ela não precisa continuar sendo uma prisão. Existe uma versão sua esperando para aparecer depois que esses pesos forem deixados para trás. Também aparece aqui uma mensagem sobre pessoas ao redor. Pode existir alguém que não acreditou em você, alguém que tentou diminuir as tuas capacidades, né? Pessoas que não te valorizaram mesmo, né? Que acharam que você não seria capaz, que você não tinha inteligência, capacidade, condição. Mas a mensagem aqui é muito clara. Não gaste a sua energia e o seu tempo tentando convencer uma pessoa que escolheu não enxergar a tua potencialidade, a tua força, o teu brilho e o teu amor. O melhor argumento, a melhor vingança vai ser a sua própria evolução. Existe aqui uma energia de vitória através de resultados. Pessoas que duvidaram de você vão perceber que estavam erradas, não porque você precisou provar alguma coisa, mas simplesmente porque você vai continuar seguindo o teu caminho e o teu caminho vai te conduzir à vitória. E a tua vitória vai ser construída através das tuas escolhas. E você vai fazer essas pessoas que te julgaram se arrependerem muito de não terem te valorizado, tá? Existe aqui uma forte indicação de mudança, de movimento. Para algumas pessoas isso aqui representa uma mudança de ambiente, mudança de trabalho, uma nova rotina ou até uma mudança interna muito profunda. É como se a vida estivesse empurrando você para fora de uma situação que ficou pequeno, você aumentou, você cresceu e ali não te cabe mais, tá? E talvez você tenha permanecido nesse lugar, nessa relação, nessa situação, nesse padrão, por medo do desconhecido, medo de começar novamente, medo de não conseguir, né? Mas existe aqui uma mensagem dizendo que algo novo vai trazer exatamente aquilo que você estava tanto procurando. Nem sempre sair de uma zona conhecida é perder a segurança, pelo contrário, às vezes você pode chegar num lugar muito mais seguro, muito mais confortável do que você estava, né? Às vezes é justamente a chance que faltava para encontrar a força, a estabilidade, a prosperidade e algo muito mais confortável e poderoso para você, tá? Na área financeira e profissional, eu vejo aqui crescimento através da iniciativa. Existe algo que você pode começar a desenvolver que tem potencial de trazer resultados. Pode ser um projeto pessoal, uma atividade diferente, um conhecimento novo. A mensagem aqui é para você olhar com mais carinho
para as coisas que você sabe fazer bem. Muitas vezes você pode estar procurando uma oportunidade fora da sua realidade e esquece os recursos, as habilidades, né, as coisas que você já tem dentro de você, né, as coisas que você já sabe fazer, que você já tem acesso. Então, existe aqui uma capacidade que você tem, uma capacidade de criar, de comunicar, de ensinar, de desenvolver algo que vai abrir caminhos. Não subestime as tuas próprias ferramentas, pois você tem ferramentas poderosas, tá? E na parte amorosa, eu vejo aqui uma energia de aproximação, tá? Para você que já tem alguém, pode indicar aqui uma fase onde a relação passa por uma mudança de comportamento, onde uma comunicação pode acontecer entre vocês e a pessoa pode demonstrar sentimentos de uma maneira, né, de uma forma que antes não demonstrava e vai externar, vai falar coisas que antes não falava. Então vai ter uma abertura aí e uma mudança no comportamento, tá? Às vezes a pessoa gosta de você, ama você, mas tem dificuldade de se declarar, de mostrar, de demonstrar. Às vezes existe sentimento, mas também existe medo, orgulho, insegurança, feridas internas. E aqui eu vejo um grande amadurecimento, tá? Para quem está solteiro, eu vejo aqui a possibilidade de conhecer alguém com uma conexão forte, uma pessoa que vai trazer uma sensação diferente para você, algo que não aparece apenas como uma atração física ou superficial, mas uma afinidade, uma amizade que cresce naturalmente, tá? E as cartas trazem um conselho para você. Não procure alguém para preencher um vazio em você. Procure alguém para compartilhar uma vida que você já está construindo, para compartilhar algo que você já tem, tá? E eu vejo também aqui uma energia de reconciliação. Eu vejo aqui uma pessoa sentindo necessidade de conversar com você, de explicar algo, de reconhecer uma atitude que não foi correta, tá? E não esqueça que perdão não é permitir que tudo volte a ser como antes. O perdão pode te libertar de uma situação sem ter que fazer você retornar ao mesmo lugar emocional que você estava, tá? A espiritualidade, ela fala aqui de confiança. Ela diz que você passou por momentos que mexeram com a tua autoestima. Talvez até você tenha passado por uma fase em que você se perguntava se você estava no caminho certo, né? Se as coisas que você desejava, se elas eram realmente possíveis. Mas existe uma energia de recuperação da tua força. Você vai voltar a acreditar em você. Você vai perceber qualidades que você talvez tenha esquecido. E você vai receber reconhecimento justamente em lugares e de pessoas que te faziam sentir muita insegurança. Então, olha, não abandone aquilo que você vem construindo com tanto esforço há tanto tempo. O teu processo pode ter sido cansativo, pode ter exigido muita paciência, pode ter feito você questionar muitas coisas, mas existem razões para você ter chegado até aqui. Algumas portas, elas não se abriram para você porque você não estava preparado ainda para abrir talvez aí uma porta maior. E alguns ciclos precisam terminar para que novos comecem. Acredite mais na sua capacidade, permita-se receber, permita-se viver algo diferente, porque existe uma nova fase se aproximando e ela pede uma versão sua mais confiante, mais leve e muito mais consciente do seu próprio poder, tá? E antes de finalizar essa leitura, eu quero deixar uma reflexão para você, tá? Independente da opção que você escolheu, você precisa saber que você está passando por uma transformação. Talvez hoje você não consiga enxergar completamente tudo aquilo que está mudando,
Porque muitas transformações, elas acontecem primeiramente dentro de nós, antes de aparecer no mundo exterior, né? Às vezes a vida começa reorganizando os pensamentos, reorganizando os sentimentos, equilibrando as escolhas, antes de entregar para você aquilo que você tanto está esperando. Por isso, não interprete uma fase de espera como se fosse uma fase de abandono, porque existem momentos que parece que nada está acontecendo, mas muitas coisas estão sendo preparadas, tá? Então, você deve olhar para si mesmo de uma forma diferente, você deve recuperar a sua força, lembrar que você não chegou aqui por acaso, e se você enfrentou situações que exigiram coragem, é porque você tinha essa coragem dentro de você. Eu sei que você passou por momentos que testaram a sua paciência, talvez até você precisou recomeçar algumas vezes na vida, mas cada experiência te ajudou a construir a pessoa que você é hoje, tá? Você ainda tem sonhos, você ainda tem muitos caminhos para percorrer, você ainda tem muito mais possibilidades do que você imagina, tá? Permita-se receber aquilo que você busca, permita-se viver coisas boas, permita-se acreditar que também existem oportunidades prontas, esperando por você. Você não precisa ser perfeito para merecer a felicidade, você não precisa ter uma vida totalmente resolvida para começar uma nova fase. O crescimento acontece enquanto você caminha, tá? Se existe algo que você deseja muito, continue fazendo a sua parte. Cuide dos seus pensamentos, cuide das suas escolhas, cuide das suas emoções. Muitas vezes a resposta que você espera vai chegar muito rápido para você. E não ignore as pequenas mudanças e os pequenos movimentos, tá? Você tem uma história linda sendo construída, existe uma versão sua muito mais forte sendo construída e surgindo, existe uma nova fase esperando pelo momento certo para se revelar na sua leitura. Leve dessa leitura aqui aquilo que tocou o teu coração, use como uma reflexão, como um momento de conexão consigo mesmo, com o universo, que você encontre clareza para suas escolhas, força para os seus desafios e uma abertura para receber tudo aquilo que estiver alinhado com o teu caminho, tá? Que os teus próximos ciclos tragam crescimento, equilíbrio, amor, prosperidade e que você nunca esqueça que o teu caminho continua sendo construído todos os dias por cada escolha que você faz, por cada atitude que você toma. Um beijo no seu coração e até a próxima leitura. Gratidão infinita. Curte e compartilha. Te vejo no próximo vídeo aqui do canal Cartas da Lua.